gravar. Então, gente, a semana passada, né, trabalhamos com análise de cenários, simulação de Monte Carlo. Eu não consegui corrigir para essa semana as entregas, né? Tô com elas aqui, né? Estava no meu desktop aqui para corrigir provavelmente no final de semana, né? Até porque hoje também a gente já tem outra entrega, né? Então elas se acumularam aqui 2 semanas seguidas. Mas queria chamar um pouco a atenção que eu vi que só 23 pessoas fizeram entrega, né? Então, provavelmente os 7 que estão aqui comigo devem ser 7 que entregaram. Pela estatística, geralmente isso funciona, né? Mas se puderem, né, dar um toque nos colegas aí que sabem que não estão entrando assim em tempo real nas aulas por N razões que não vem ao caso, deem um toque, né? As entregas valem bastante nota, né, na composição do G1. E sem falar que a forma também de todo mundo estar exercitando, que a gente está vendo aqui, nosso modelo de aula à distância requer, né, que todo mundo se dedique em casa, tenha essa disciplina para fazer realmente esse exercício. Eu não tenho como estar na frente de vocês vendo ou não se vocês estão fazendo, mas somos todos adultos aqui já, né, e fica aí minha sugestão para que vocês vão usando aí um pouco esse estilo de alguma cobrança aqui dentro da disciplina para ir acompanhando realmente o resultado, né, dos exercícios e etc. Sim, quem trabalha em R, né, tranquilo, né, que bom, né, fica mais fácil com quem domina a ferramenta, pode fazer tudo no R. Bem feliz de saber que vocês estão usando, estão aprendendo a mexer no R. Eu geralmente faço essa campanha, aprendam R, aprendam Python, vale a pena, porque depois a gente não aprende quando está aí super estudando, de alguma forma a gente é obrigado a aprender hoje em dia. Então, se eu puder dar uma dica para vocês aí de habilidades aí quase que essenciais cada vez mais é usar os pacotes, né? O R principalmente e Python, tem um pouquinho mais hard aí na programação, vale a pena. Tá. Flora, Vale. eu acho que o pessoal acabou não entregando porque tu não chegou a mandar pra gente o link da aula da semana passada. Pois é, aconteceu que eu usei 2 computadores semana passada, né? Lembro que eu estava com um software no computador e dando aula aqui no Mac, e o Zoom se perdeu. Então, o Zoom não gravou, né? Eu perdi a gravação, estava gravando e não salvou, na verdade, o arquivo. Mas quem me escreveu pedindo, eu coloquei no Moodle a gravação da simulação do semestre passado, então tem um link. Vou mostrar para vocês, está assim no Moodle. Gravação de desempenho, no Moodle tá aqui, ó. Isso aqui, como usar o software de simulação de Monte Carlo vídeo. E na ementa aqui da disciplina, né, a aula de cenários é uma que a gente tem a aula também no semestre passado gravada, né? Então é só entrar no link lá. Vou abrir ela aqui. Assim, eu assisti até a aula da passada, mas daí eu fiquei em dúvida numa parte de fazer os cenários, mas eu consegui depois. Eu peço desculpa, mas acontece às vezes. Mas passado eu tive alguns problemas também com gravação. Acontece, nos ajuda a tecnologia, mas não é perfeito. Mas foi uma pena, fiquei sem a gravação da aula, né? Por isso que não mandei o link. Bom, gente, mas hoje então a gente avança aqui para custo capital, né? E vamos ver se a gente entra em alguns conceitos iniciais de gestão de riscos corporativos, que semana que vem a gente vai trabalhar numa dinâmica aqui, né, de aula sobre gestão de riscos corporativos. Tá? Bom, a primeira parte aqui da nossa aula, a gente vai estar discutindo um conceito que vocês já conhecem, que a gente tem usado, né, e que a gente já trabalhou o cálculo disso, definição, né, do CMPC lá em Engenharia Econômica 2, né, mas aqui vale a pena a gente retomar até para entrar no que é o foco mesmo aqui, que é discutir o CAPM quanto modelo de aferição de custo de capital, né. Então, por definição, né, o que é a TMA que a gente tanto utiliza, né, como taxa aqui de desconto nas nossas análises econômicas? Ela nada mais é do que a taxa de juros da empresa no mercado, o custo do capital da empresa, acrescida das incertezas, né, dos valores de fluxo de caixa, uma incerteza de mercado associada.
né? Então, o conceito base que a gente costuma discutir de custo de oportunidade, que a gente acaba retratando na TMA, é que eu tenho hoje, né, um custo do meu dinheiro, ou seja, o meu dinheiro tem, né, uma rentabilidade já no estado atual, e se eu vou fazer algo diferente, né, seja eu pessoa física, eu empresa, eu vou assumir riscos e eu quero ganhar mais, né, do que eu tenho hoje, ou pelo menos do que eu ganho hoje, né? Mas esse a mais aqui, né, a gente também é uma forma, né, de incorporar o risco associado sem fazer muitas análises, né, detalhadas de risco, né? Então, sob uma perspectiva assim bem simples de análise de risco, a gente adotar TMAs um pouco mais elevadas é uma forma, né, da gente se proteger de riscos, uma forma muito grotesco, eu diria, assim, porque às vezes por fazer isso também a gente inviabiliza muito projeto, né? Então nunca será a recomendação melhor, né? A gente só usar, só aumentar a TMA para se proteger contra risco, porque isso pode dar uma visão muito limitada, mas conceitualmente, né, sim, a TMA incorpora o custo de capital e uma parcela de incerteza, usualmente no mercado, tá? E essa informação, né, do custo de capital, né, da onde ela vem, como é que a gente pode estimar ela, né? Uma forma que o pessoal usa muito, é muito comum a gente ver no mercado, ser usada a própria Selic, né, como uma referência de custo de capital. Ela pode ser usada, é uma referência, sempre é uma referência, né, pessoal, mas ela retrata uma taxa de baliza do mercado, né? Ela não retrata necessariamente o custo de capital da minha empresa, do meu projeto, do meu negócio, né? Quando a gente quer, né, realmente calcular o custo médio ponderado de capital do projeto que está em análise, o ideal é que a gente realmente avalie de onde está vindo esse dinheiro, né? Então, digamos que a gente está aqui, os trabalhos de vocês vão estar propondo novos negócios, novos investimentos, né, empresas inovadoras ou não, e faz parte do trabalho vocês fazerem a projeção, então, de valor, né, de mercado desse negócio. E para isso é super importante ter essa informação, né, de qual é a expectativa de retorno aqui, né, qual é o custo desse dinheiro investido. Para a gente responder essa pergunta, saber a origem do recurso é um primeiro passo, né? Então, esse dinheiro de investimento está vindo do banco, né? Está sendo financiado pelo banco, é dinheiro próprio, tem investidor anjo, tem um fundo colocando dinheiro. Qual é a origem, né, do capital? No momento que eu tenho a origem, qual é a rentabilidade esperada de cada parte da minha origem? Então, diferentes origens, diferentes custos de capital, né? Então, a gente consolida no custo médio ponderado de capital uma composição, né, do custo do capital próprio com o custo do capital de terceiros. Tá? Então, além disso, né, em cima desse cálculo então de custo de capital, a gente costuma, né, trabalhar com o chamado spread aqui, né, que é o que a gente coloca acima, né, em cima do custo de capital, o quanto a mais, né, a gente gostaria de estar colocando em jogo, assim, né, ao fazer esse investimento. Tá? Bom, como é que se calcula o custo médio ponderado de capital? Algo que também já se viu lá, né, em Engenharia Econômica 2, então apenas para retomar aqui. É uma composição, então, de capital próprio, né, mais capital de terceiros, tá? Então, onde aqui nessa equação, apesar da equação às vezes assusta, mas ela, na verdade, é bastante simples, né? A gente tem uma composição, então, da estrutura, então, de capital de terceiros e da estrutura de capital próprio, né? E a gente compõe, então, as duas partes, né, de capital de terceiro e de capital próprio, extraindo, então, a alíquota, né, do capital de terceiros de imposto de renda. E chega, então, na informação do custo de capital, tá? Então, se a gente for aplicar a equação, né, num exemplo bastante simples, né, digamos que tem uma empresa que possui uma taxa de capital próprio, né, de 15% e capta cerca de 30% dos seus recursos investidos no mercado, uma taxa de 18%, qual seria o CMPC, né, sabendo que ela tem uma alíquota de 34%? Então, gente, se ela capta 30%, né, no mercado, significa que é próprio 70%. Né? Então, eu tenho 70% do dinheiro investido a uma taxa de 15% e
30% buscado no mercado a uma taxa de 18%. Isso dentro da equação ficaria. Então, eu tenho 30%, né, que é de terceiros a um custo de 18%, tirando o imposto, né, mais 70% que é meu a uma taxa de 15%. Isso vai dar, então, um custo médio ponderado de capital de 16%. Ou seja, não faz sentido aqui nesse investimento, nesse projeto, se adotar uma TMA menor do que 14%. Faz sentido adotar uma TMA um pouco acima, né, de 14%, se a gente não quiser fazer grandes modelagens, né, de risco em cima do custo da informação de custo de capital. Tá? Então, pelo menos 14,06 seria a nossa baliza aqui para considerar como TMA dentro da avaliação econômica desse projeto. Tá? Bom, da onde vem essa informação, principalmente do custo de capital próprio, né? De capital de terceiros, às vezes é mais fácil, como se eu vou buscar no banco dinheiro, eu vou financiar uma taxa X, eu tenho lá essa taxa X, é o custo desse dinheiro. Né? O que o pessoal às vezes se atrapalha é, bom, mas qual é o retorno, né? Qual é o custo de capital da empresa, do dinheiro que está sendo colocado da empresa. E aí, para responder essa pergunta, a gente muitas vezes olha, né, para onde estão, o que está gerando hoje, né, de retorno os investimentos do patrimônio dessa empresa, né, do capital dessa empresa. Então, a gente pode utilizar uma das formas, né, de fazer isso através do próprio balanço, né, próprio demonstrativo de resultados contábil da companhia, é justamente avaliar, então, qual é o lucro líquido que esse negócio tem gerado em cima da média, né, do patrimônio líquido. Ou seja, né, quanto de lucro ele gera em relação ao patrimônio que tem. Um cuidado com isso, assim, quando a gente está em ambientes onde eu tenho um patrimônio muito baixo, né? Porque isso pode levar aqui a um custo aqui de capital, né, uma rentabilidade muito alta, né, principalmente quando a gente está falando num negócio super escalável, assim, né, uma startup que tem uma solução de baixo patrimônio, mas com muita rentabilidade, né, muito risco também, principalmente no horizonte temporal de longo prazo. Então, apesar, né, desse indicador ser uma forma, né, sempre se pensa, que um pare e pensa sobre que negócio é esse, que projeto é esse, e se faz sentido realmente usá-lo, né, como a forma de definir esse custo de capital próprio, ou seria melhor utilizar, né, alguma, né, realmente uma medida de, bom, o dinheiro, né, hoje sobrando da empresa está aplicado num fundo de investimento que tem uma rentabilidade X ou Y, e isso poderia ser também uma forma, né, de atribuir o custo do capital próprio. Tá? Mas uma das alternativas é usar, assim, né, o indicador aqui de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né, como a informação aqui de custo de capital. Tá? Bom, mas qual é o grande ponto aqui, né? Que se a gente está olhando puramente aqui só o CMPC, apesar de a gente enxergar na equação ali que a TMA, né, seria a composição do custo de capital mais incertezas, a pergunta aqui é cadê a incerteza na equação, né? Cadê o risco na equação? Então, ele peca nesse sentido, é um método muito simplista, né, para se definir TMA, né, para se fazer um cálculo de custo de capital. E por isso, né, outros métodos, e aí tem vários, né, que a gente vai estar trabalhando com um que é bastante, né, utilizado, que é mais, digamos, mais disseminado, assim, mas tem muitas outras formas e principalmente muitas ramificações em cima desse método que a gente vai utilizar, vários trabalhos acadêmicos, várias teorias também em cima da definição basal, né, mas é importante a gente entender como é que ele funciona, né, porque ele nos permite incorporar nesse cálculo, nessa estimativa de custo de capital, uma variável beta de risco. Né? Então, eu vou ajustar o meu custo de capital ao risco do mercado ao qual eu me encontro. Né? E a gente vai entender como é que isso, né, funciona. Tá? Então, é um método antigo, tá? A gente não é algo novo, mas apesar de antigo, né, deu origem a um Nobel da Economia, e apesar de antigo, bastante usado, né, e bastante conhecido. E o que ele procura? Né? Ele procura determinar o custo de oportunidade para os ativos de mercado. Né? Então, ele quer
por fim, né, obter um indicador de risco definido pelo coeficiente beta, ajustado ao projeto em avaliação, calcular, né, a taxa de retorno exigida e, com base no seu dimensionamento, decidir sobre a atratividade de sua aceitação ou não. Tá? Que modelo é esse? Né? Então, ele pressupõe que a remuneração exigida pelo investimento em um portfólio de títulos deverá ser um valor adicional, né, pelo risco de mercado que está envolvido na transação. Então, qual seria essa RI, né, que é a que a gente está buscando, essa nossa taxa, né, a ser aplicada? Ela vai ser dada em função, né, da RF, que seria a taxa livre de risco. No Brasil, a gente costuma adotar a poupança, né, então a rentabilidade da poupança hoje no Brasil é em torno dos seus 5%, 4 e pouco por cento, uma coisa do tipo. Mas, né, a diferença aqui do que a gente chama de prêmio de risco, né, que é a RM menos RF. A RM é o retorno hoje que esse ativo gera no mercado, né, e isso calibrado pelo beta de risco desse setor, né, desse ambiente. Se eu sou uma empresa, né, de aço, enfim, eu vou estar trabalhando com os betas relacionados à siderurgia. Né? Então, ele traz dentro da própria equação, né, o ajuste aqui ao risco do mercado daquele papel. Tá? Então, no Brasil, a gente utiliza, né, o nosso índice Bovespa para calcular o beta, mas temos alguns problemas com isso. Tem vários, né, trabalhos, principalmente acadêmicos, que discutem muito como trazer, como usar os coeficientes beta americanos, né, ajustados para a perspectiva brasileira e assim por diante, principalmente pelo histórico. Né? Então, a gente tem um histórico jovem, né, para calcular os betas, enquanto em outros países a gente tem bases de dados bem maiores, assim, para estar estimando os betas e mais dados. Né? Então, a gente até esse ano, enfim, a bolsa de valores aí está crescendo, né? Em número de investidores e a papéis e principalmente empresas listadas, né? Mas é algo recente, né? Se a gente for comparar com a maturidade e a vida da bolsa americana, temos aí bastante a aprender, né? Em termos de maturidade, né? E número de papéis negociados na bolsa de valores, tá? Então depois a gente vai olhar um site que tem vários betas calculados e atualizados continuamente nos Estados Unidos, que a gente pode ter como uma referência. Tá? Bom, como é que a gente calcula o beta? Né? Então ele é interpretado aqui como risco, ou seja, é uma medida, né, do quanto os retornos do ativo I em questão variam em relação à variância dos retornos do portfólio de mercado. Então, a gente calcula de uma forma bem simples o que a gente pega. Se eu quiser calcular o beta, né, aqui até a gente vai fazer o exercício, vou pegar a Renner, né, vou pegar os papéis das lojas Renner, que, enfim, uma ação aí que tem um comportamento crescente já há um tempo, né, na bolsa, e eu vou avaliar o risco da Renner em relação ao Ibovespa. Então, como é que a gente faz isso para calcular, aqui, estimar o que seria um beta, né, da Lojas Renner, por exemplo? A gente vai estar achando, então, o histórico de cotações, né, do fechamento do papel Renner, né, das Lojas Renner, frente ao histórico de cotações do fechamento do índice Bovespa. Né? E a gente vai fazer essa relação. Né? Bom, qual é a covariância, né, entre Renner e Ibovespa, né, em relação à variância da Ibovespa. Né? E isso vai nos responder se no momento que a Ibovespa cai, né, a tendência da Renner cair junto, com muita força, com pouca força, né, ou não, quando o Ibovespa sobe, né, não tem uma relação direta entre a Renner subir ou cair. Então, se a gente pegar ações, né, tipo Petrobras, Banco do Brasil, que são empresas que têm Itaú, Bradesco, que tem uma forte correlação, né, com o índice Bovespa, onde geralmente quando o Petrobras explode, a Bovespa sobe junto, porque é uma empresa muito grande, que vai puxar o mercado. Né, essa relação do beta que ela é forte e positiva, né? Ela anda numa mesma, muito correlacionada. Né? Agora, tem papéis não, que eu posso entender que tem um comportamento inverso, porque não necessariamente ao Ibovespa subir, ele sobe, né, na mesma intensidade. Tá?
Sei que a gente tem um economista aqui na turma, se ele quiser dar contribuições para a turma, fique, por favor, sendo-se à vontade aí para estar também trazendo alguns insights mais da perspectiva economia mesmo. Tá? Eu acho que seria interessante se o pessoal quiser, eu posso disponibilizar uns scripts que eu tenho no R, que ele já calcula isso, sabe? Junto com usando o portfólio de Markowitz. Ainda. Se o pessoal tiver interesse, posso compartilhar daí. Ah, acho super legal, porque eu não tenho essa biblioteca. Super bom. Tá bom, tá bom. Eu uso bastante no trabalho, sabe? É algo que eu desenvolvi lá com o meu chefe lá no Santander, que é nessa nova área, né? Quantitative Finance. E daí a gente foi desenvolvendo aos poucos e por enquanto tá dando resultado. Ah, legal. Bacana. Ah, se quiser também dividir aí com a turma, se puder, a gente pode, né, marcar aqui. Claro, vou mandar. Tem espaço. Ó, os colegas estão querendo. Vou te dar trabalho aí. Que bom, assim é bom. Assim todo mundo ganha dinheiro. Só vai acabar todo mundo. É Santander, né? Isso, Santander. Vai acabar todo mundo correntista do Santander aí. Tomara. Tem que ter contrapartida, né? O negócio tem que ser justo. Tem que crescer, as ações de banco estão muito paradas também. Não, eu tô brincando, pessoal, mas né, vai que temos aí alguém para ajudar a ganhar dinheiro dentro dos investimentos do banco, é sempre bem-vindo. Bom, né, aqui mais ou menos sintetiza, né, em um slide o que eu estava explicando para vocês, né, a relação do beta, né, como é que a gente interpreta, né, o coeficiente beta, os resultados que a gente vai encontrando, né? Então, quando o beta é igual a 1, a ação se movimenta na mesma direção que a carteira do mercado, né? O risco da ação seria muito igual, equivalente aqui ao risco sistemático do mercado. Quando o beta é maior que 1, né, o risco sistemático mais alto que o da carteira do mercado. Ou seja, é um investimento mais agressivo. Tá? Então, por exemplo, um beta 1,2 para cada 1% de variação positiva do retorno do Ibovespa, eu espero 1,2 do meu ativo. Interpretação assim. E o beta é menor que o 1, o contrário, ele é mais defensivo, né? Então, ele é menos arriscado que o próprio mercado. Então, menor beta, menor risco do ativo em relação ao risco do mercado e menor o retorno exigido, é óbvio. Né? Então, se o Bovespa sobe, explode, eu tendo a não subir tanto. Né? Assim como se cai, eu também não caio tanto. Os dois lados, né? A agressividade aqui do papel, ela vai ser mostrada, então, nessa relação aqui. Então, por exemplo, né, uma empresa está avaliando, né, a remuneração mínima que deve exigir dos recursos próprios investidos em determinada divisão, baseado no risco apresentado. Essa taxa seria usada para avaliação dos negócios e atratividade de novos investimentos. A empresa decidiu usar o CAPM para esse cálculo. O beta relativo à divisão é igual a 0,9, a taxa de juros livre de risco corrente é de 5,5% e o retorno esperado da carteira de mercado é de 12,5%. Então, determinar a TMA que deveria ser aplicada nessa divisão. Puramente aplicação da equação. Tá? Depois a gente vai calcular esses índices. Beta 0,9, RM 12,5, RF 5,5. Então, a nossa RI seria a taxa livre de risco, né, mais o beta multiplicado pelo prêmio de risco. Aqui. Que é a diferença, né, do retorno esperado, né, pela taxa livre de risco. Então, uma taxa mínima aqui seria de 11,8%, né, que a gente poderia usar como a nossa TMA no nosso problema de avaliação econômica. Só a aplicação da equação. Né. Bom, uma das ferramentas aqui que a gente pode utilizar dentro do conceito, né, de CAPM é traçar essa linha do mercado de título, né, ou a Security Market Line, que é talvez o ferramental aqui, onde a gente consegue, principalmente, aí eu acho que até o que o nosso colega estava contando, não sei se é nessa linha que ele trabalha no banco, mas que consegue então traçar quais seriam aqueles projetos mais atraentes e os menos né, atraentes ou não aceitáveis, né, em função desse traçamento da linha. E claro que isso é interessante quando a gente está lidando com um grande
portfólio, né, de mercado. Né? Então, eu, dentro da instituição financeira, por exemplo, a gente tem mais muitas alternativas, né, e tem que fazer modelos de priorização de carteira. Né? Então, eu vou buscar aquele conjunto da carteira, né, do meu portfólio, que otimiza, né, os meus retornos. Usando, né, o CAPM para isso, a gente consegue traçar, então, qual é essa linha, então, para diferentes betas, como é que anda, né, qual é a diferença aqui entre o nosso retorno esperado e a taxa livre de risco, né, como é que avança aqui a nossa reta. Né? No momento que eu enxergo isso, a gente enxerga exatamente, consegue traçar aqui, se eu calcular as TIRs, né, dos projetos, por exemplo, onde eles caem, né? Caem em cima ou caem abaixo, e a gente consegue classificar quais seriam, né, os projetos mais ou menos atraentes. Então, esse seria o uso aqui da análise gráfica, né, em cima do CAPM para a gente desenhar portfólio. Bom, acabei trazendo antes. Bom, nesse sentido, então, como é que a gente pode usar, né, a resposta, então, interpretar esse cálculo, né, de RI para tomar decisões, né, dentro aqui do nosso contexto, que a gente está muito mais avaliando projetos aqui de investimento, e como é que a gente usa essa informação calculada, ajustada a risco, para orientar a decisão sobre fazer ou não um projeto, né. Então, digamos que a gente tenha, né, 3 alternativas de investimento independentes. Né? E a nossa RF aqui é 6%, a RM 22,5%, e eu tenho TIRs e betas de cada projeto na tabela. Tá? Então, foi a TIR calculada aqui dos nossos 3 projetos, A, B e C, os betas aí de cada um deles, e o que eu teria que calcular, né, e avaliar na nossa decisão. Né? Bom, qual seria então o retorno desejado aqui na nossa RI para cada um desses 3 projetos? Não são nem aqui tanto projetos, eles estão como se fossem unidades de negócio diferentes. Digamos que um grupo Odebrecht, por exemplo, a gente tem petróleo, tem construção civil, né? Tu tem diferentes linhas de mercado, né, que estão associadas a um diferente beta, né, pelo nicho de mercado qual se encontram. E eu, quanto gestor executivo, quero melhor direcionar os investimentos. Né? Então, é difícil eu trabalhar numa linha de, bom, qual é o conceito de TNA do grande grupo? Eu tenho que estratificar, né, ele por unidade de negócio, num primeiro nível, no segundo nível por linhas de projeto ou portfólio, e assim por diante. Né? Então, grandes companhias, né, vamos pensar com essa amplitude, que a gente está falando de grandes unidades de negócio, grandes companhias, muitas linhas de possíveis desdobramentos de investimento. Né? Então, calculando aqui o nosso retorno esperado, a aplicação da nossa equação, a gente vai chegar nesses índices, né? 23,4, 30,4, 39,1. O que seriam, então, as nossas TMAs associadas, né, a esses projetos esperados aqui de propósito. Bom, qual é a nossa avaliação aqui? O conceito de TIR, né, para avaliação econômica do projeto, a gente usa como a TIR? Né? A gente compara a TIR com a nossa TMA. Né? Então, é assim que a gente decide, usando a TIR, sobre a viabilidade econômica de um projeto ou não. Quando a gente olhou essas TIRs aqui, no primeiro momento, bom, a gente colocou os olhos, parecem todas bastante altas, né? Bastante elevadas. Mas, ao incorporar elas dentro da nossa equação, aqui, nossa comparação com o retorno esperado, qual projeto, né, seria o melhor? Então, a gente teria que avaliar a TIR em relação à nossa TMA de cada TMA calculada aqui de cada um dos projetos. Né? Então, no projeto A, eu teria um retorno adicional, né, de 27,5 menos 23, de 4%. No projeto B, 4,6, estou fazendo a TIR menos o retorno desejado. E, finalmente, no projeto C, não, né? Eu, apesar, né, de ter aqui aparentemente uma TIR alta, ele é muito arriscado. Né? O que está fazendo isso? É um beta muito alto aqui, né? Então, assim como se explodir para cima sobe o mercado, eu subo muito, se explodir para baixo eu me ferro. Então, ele tem um risco, né, associado muito elevado, o que faz com que
para eu entrar, né, nesse projeto, eu realmente tenho que confirmar que tem uma rentabilidade muito alta, né? Senão eu vou me proteger pra caramba, né, e não vou me arriscar tanto. Essa é a nossa interpretação aqui que a gente está fazendo. Então, ao comparar, né, a TIR de 29,5 com os 39 aqui, eu, na verdade, né, não teria um retorno adicional de mercado, né, por ter esse risco muito elevado. Tá? Essa seria, a gente passa a interpretar, né, principalmente a tomada de decisão, incorporando muito mais a realidade de risco de cada mercado, né, dentro da própria definição de TNA. Bom, eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Aí eu não sei até se tu tens à mão, se quiser mostrar a biblioteca do R para o pessoal hoje, a gente pode abrir. Tá bom, vou pegar aqui meu computador. Vou ver Tá se já bom. tá pronto aqui. Porque eu costumo sempre mostrar o site do Damodaran. Tá, antes de falar do site dele, quem é o Damodaran aqui? Deixa eu abrir o blog dele. Acho que eu tenho. Eu tinha um blog. Aqui. Bom, esse professor é um professor da Universidade de Nova York, né, bastante conhecido na área de gestão de riscos corporativos, autor de vários aí dos conteúdos que a gente está discutindo. Na parte de gestão de riscos corporativos, eu pessoalmente, que fiz, enfim, minha formação acadêmica total em gestão de riscos corporativos, estudei muito, né, a literatura dele. É sempre um dos grandes nomes quando a gente fala em gestão de riscos no mercado. Tá? Até eu estava em dúvida se ele estava mantendo atualizado, mas hoje eu entrei aqui no blog e até vi que ele está botando várias, né, coisas relacionadas até ao Covid, né, principalmente no mercado americano, né, mas mantendo aí alguns ajustes de riscos e análises de riscos relacionadas, né, ao Covid no mercado, tá? Então, quem gosta, é um blog, assim, para se entrar com uma certa frequência, apesar de ele não ser nada friendly aqui, né? Ele tem muita coisa bacana, tem artigos, os livros dele, enfim, né? Sempre dá para ficar navegando por aqui para quem está a fim de se atualizar e ver o que está sendo escrito. Ele mantém conteúdo bem legal aqui atualizado. Tá? E ele mantém, né, oferece aqui uma base de dados, né, baseada no mercado americano, né, a gente consegue baixá-la em Excel, onde ele traz os betas, né, para vários mercados. Então, aqui estratificado aqui pelo mercado da indústria, né, o número de companhias que estão sendo consideradas para chegar, então, no beta, né, do mercado. E tá aqui ele, né, digamos, calculado, né, a última vez que atualizou foi janeiro de 2020, bem recente, né, que seriam então os betas aqui de cada nicho de mercado, considerando o mercado americano, né, e que a gente tem que ter esse ponto aqui de cuidado, que não é a realidade brasileira, né, mas é uma referência interessante. Quem trabalha em multinacional, está fazendo, né, alguma firma muito indexada, muito relacionada com o mercado americano, tem aí, né, uma boa forma de usar essa base de dados. Deixa eu ver aqui. Queres mostrar agora? Deixa eu... Sora, eu posso fazer pelo R Markdown e mandar por e-mail e entregar até amanhã para ti? E que daí eu faço mais didático, porque aqui eu acabei de olhar aqui, tá muito, eu acho que não sei se o pessoal tem contato com R, sabe? Eu ia dizer, já tem coisa muito avançada. Talvez só para te dar uma mostrada assim para o pessoal ver a cara. Enfim, talvez tenha gente que nunca abriu assim, só para dar até ver a cara de como é que fica o R. Se não te importa, eu te vou conectar aqui, aí tá, vou conectar aqui. Vídeo com o pessoal. Certo. Vou procurar aqui para conectar, vou entrar no Zoom pelo computador então. Tá, eu vou te fazendo co-host aqui. E aí quando tu estiver pronto, só dá um sinal. Tá.
deixa eu, enquanto isso, pegando aqui no nosso Moodle, nós vamos brincar com esses dados agora. Eu deixei as bases lá no Moodle, tá, pessoal? Eu vou avisando. Aqui. Exemplos. Então, gente, enquanto a gente aguarda o Lucas aqui, aqui eu baixei, tá? Depois eu vou mostrar alternativas de onde a gente pode baixar, né? Mas um histórico aqui de cotações de uma empresa, né? Dos papéis de uma empresa e do mercado. Isso aqui de 2016, né? Eu sempre gosto de usar os dados do passado aqui para brincar com os alunos. Isso aqui são a pontuação em Bovespa 2016. Em dezembro, enfim, janeiro desse ano, a Bovespa bateu aí os 100 mil pontos, caiu bastante. E hoje eu nem sei quanto está, mas agora fiquei curiosa. Mas em muito pouco tempo, né, ela dobrou aí em termos de 98 mil. Muito pouco tempo, né, ela dobrou aí praticamente de pontuação, né, o índice Bovespa Brasil. Isso agora até a gente falou sobre isso em algumas aulas, mas desde o início da pandemia, né, tem sido matéria aí de várias notícias econômicas, o quanto tem crescido as duas coisas, pessoas investindo na bolsa e empresas abrindo capital, né, também porque uma influência direta aí da taxa de juros baixa, né? Então tem mudado bastante aí o perfil também de empresas, né? Uma maior carteira assim de ofertas de empresas com papéis, né, negociados na bolsa de valores. É uma forma, né, algumas vezes que as empresas utilizam até para se capitalizar, né? Vende uma parte do mercado, né? Faz o IPO e de alguma forma, né, entra, né, valoriza os seus papéis, assim, é uma aposta, enfim. Bom, mas como é que a gente calcula, então, aqui o nosso beta e depois, né, o nosso retorno, que seria a DMA, digamos, associada a esse papel, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é avaliar, então, aqui a rentabilidade dia, né? Um dia em relação ao outro, quanto que eu aumentei ou decresci, né? Então, simplesmente a gente vai pegar, né, o dia de hoje, né, menos o dia de ontem, dividido pelo dia de ontem, né? Basicamente isso que a gente faz para fazer, então, essa cotação dia, né? E vou arrastar isso toda a vida. Então, é uma base pequena, só para a gente exemplificar aqui. A gente nunca deve pegar uma base tão pequena, né, para fazer esse tipo de análise. Pegar a base, quanto maior a base, melhor vai ser a nossa acurácia aqui da análise. Então, aqui, nessa curto período de tempo, né, que está indo de janeiro a final de abril, eu estou calculando, então, qual é a variação diária, né, desse papel. A mesma coisa a gente vai fazer para o índice, né? O índice Bovespa, então, de um dia para o outro, né? Ele cresceu ou caiu. E assim a gente vai. Ok. Vou calcular, então, o crescimento do decréscimo diário aqui. Bom, primeiro, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a média do dia, né, do Ibovespa. Então, a gente vamos calcular a média aqui, né, dessa variação diária do Ibovespa. E a resposta que a gente vai chegar, que ao longo, né, desses 4 meses, então, a rentabilidade média do Ibovespa foi de 0,45. Né? Se eu for transformar isso ao mês, eu vou fazer uma transformação de taxa aqui, né? 1 mais os 22 dias úteis do mês, menos 1. Né? Simplesmente para ter essa referência de taxa de retorno mensal e não diária, né? Para ser mais fácil a gente trabalhar aqui. Então, seria um retorno médio mensal, né, de 10,36%. Tá? A poupança ao mês, 0,3%. Então, aqui a gente tem, né, o nosso prêmio de risco bastante alto, né, seria essa relação aqui.
quanto que seria o prêmio de risco ao investir nesse papel. O beta, né? Para calcular o beta, a gente tem que fazer, então, a covariância do papel em relação ao mercado dividido pela variância do mercado. Opa, não foi errado aqui, será que não foi até o final? Estranho. Tá, enfim. Deixa eu só escrever a equação de novo. Tá aqui. Não tinha ido ao final. Bom, então o nosso beta aqui é 0,44. Ou seja, né, se a gente fizer a nossa interpretação ali, a gente está com uma ação que ela tem uma relação com o mercado, mas não tão agressiva, né? Um beta menor do que 1. Logo, né, se o Ibovespa está subindo forte, ele vai subir, mas não tão forte, não tão intensamente. E se cai, também não cai tão intensamente. Essa é a nossa interpretação sobre ele. Bom, qual seria, então, a nossa taxa mensal aqui de retorno esperado? A gente vai aplicar a equação, né? Então, eu vou pegar a taxa livre de risco, né, o 0,36, mais o beta vezes a diferença entre RM menos RF. Então, tá aqui, 4,75% ao mês. Se eu quiser levar isso aqui ao ano, é igual a 1 mais a minha taxa mensal elevado na 12 menos 1. Então, seria essa rentabilidade aqui esperada, super agressivo, super alto, né? Mas é dada principalmente em função disso aqui, né? Um prêmio de risco muito alto, né? A diferença aqui entre eles é muito elevada, né? Entre o que está dando a poupança e o que essa... Imaginem, né, em dias de hoje, é bastante parecido que o cenário. A gente ter uma empresa, né, que esteja dando, um fundo que esteja dando um retorno de 10% ao mês, tá? Se a gente tivesse a certeza, todos nós aqui, a gente ia simplesmente se atirar, né? E investir no fundo nas atuais condições, né? Então, assim, a gente calcula, né, os nossos betas e aplica a equação, né? A gente precisa trabalhar com as relações reais, né, de cotação dos papéis na Bolsa de Valores e do índice, né, no nosso caso, Brasil, índice Bovespa, né, nosso único índice de mercado financeiro aberto, né? Se a gente tiver, enfim, outros países, a gente pode ter várias outras bolsas. Queres agora mostrar, dividir com o pessoal? Só mais um pouco aqui, prof, que meu computador tá quase explodindo. Google Chrome aberto. Tá, eu vou... Aqui, tranca o computador. Tá, eu vou ir mostrando... Pode continuar aqui. Aí Tá bom. Grita aí quando estiver pronto. Certo. Onde a gente pode baixar essas bases, né? Um site que eu pessoalmente uso é o Infomoney, né? Então, dentro do Infomoney, a gente consegue baixar essas bases de dados de cotação. Eu acho que até dentro do próprio site do Ibovespa também. Faz tempo que eu não entro no site do Ibovespa. Então, deixa eu abrir ele aqui. Vamos por partes. Vamos primeiro no Infomoney aqui. Tararam. Cotações Ibovespa. Ó, quem investe aí tá num dia triste. Então, eu apertei no histórico aqui. E aí, digamos que eu vou pegar lá. Vamos brincar com o ano de 2020, então.
primeiro até hoje. E eu vou baixar. Ele vai gerar um arquivo CSV. Ao contrário. Deixa eu só. Ok, não baixou tudo. Tá, mas deixa eu levar lá para o Excel que eu me viro melhor. A gente até trouxe calculado aqui. Oh, mas ok. Então, essa seria, né, a nossa variação aqui do Ibovespa, né, nessa janela aqui de tempo, que ficou de 1º de julho a 9 de setembro. Foi porque não baixou inteiro, mas ok. Agora a gente tem que baixar um papel, né, uma das... Deixa eu ver. Eu falei da Renner. Olha. Ok. Uou. Então, histórico. Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui. 9 de setembro. Então, né, para a gente calcular o beta aqui, né, a gente tem que ver, eu fiz aqui do Ibovespa, né, então qual era a variação do Ibovespa dia. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a renda. Então, qual vai ser o beta? O beta vai ser a covariância dessa, quer dizer, do papel Renner com o Ibovespa, dividido pela variância do Ibovespa. Tá, 0,8. Qual é a média do Ibovespa? A média... Isso aqui é ao dia, né? Se eu botar média ao mês, é igual a mais esse aqui, elevado a 23.
Então, ao mês de julho até hoje, o Ibovespa nos rendeu isso. Bom, qual é a nossa poupança hoje? Não sei de cabeça, mas aqui temos Ibovespa. Não vai aparecer. Poupança. 2020. Uau, tá. Vamos botar ali um ponto. Vou arredondar aqui para 2. Ao ano, isso vai dar 0,2 ao mês. Tá, então, rentabilidade poupança ao mês está aqui, 0,17. Bom, qual é o nosso prêmio de risco? É a média aqui do retorno, né, do mercado menos a poupança, 2,39. Então, a nossa RI vai ser igual, né, a poupança mais o beta vezes o prêmio. Isso aqui ao mês. Eu peguei tudo ao mês. Ao ano, igual a 1 mais 12. Então, essa seria, né, com uma base aqui, claro, um horizonte temporal muito pequeno, aqui de 2 meses, 3 meses. Se a gente pegasse a Renner, né, a gente estaria trabalhando com um retorno esperado de 31% ao ano, né? Seria a nossa referência aqui de TMA, por exemplo. Tá? É só um exercício aqui para vocês verem como a gente pode, né, tá fazendo essas estimativas, mas nunca, como eu fiz aqui, de baixar 2 meses, né? Vamos falar aqui de anos, né? Quanto maior nossa base de dados aqui, melhor para a gente trabalhar esses índices, né? Para a gente ter mais acurácia realmente sobre essas respostas aqui, tá? Mas hoje a gente tem, né, essa acessibilidade a esses dados e até para a escolha, enfim, eu acho que um pouco, né, do que a gente vai conseguir até ver agora no algoritmo do R é manter atualizados, quem investe, enfim, acompanha o mercado bastante, manter atualizados os índices sendo calculados para diferentes papéis, né, e para poder orientar e direcionar, né, a opção de investimento, isso para quem está do lado, né, da financeira, né, conseguir utilizar esse tipo de ferramenta para melhor direcionar a carteira de investimento, o portfólio, visando uma rentabilidade, né? Acho que não é tanto o que eu trabalho, assim, mas é uma das formas, né, que se mantém os códigos um pouco mais robustos também para se manter isso como um direcionamento aqui de investimento, né? E aí, podemos agora? Posso mostrar? Pode. Tá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Acho que eu vou parar Só de tem que ativar aqui. Isso. Acho que eu te Tá fiz. compartilhando aí? Ainda não. Acho que tem que colocar a tela cheia, aí vai. Tela cheia, tá. Aqui. Deu. Compartilhar a tela. Aqui, RStudio, compartilhar. Ok. Agora vai aparecer. Tá aparecendo? Yes. Certo. Aqui no R, o do KPM eu não consegui achar porque não estava muito bom, assim, não estava muito visível, mas isso aqui é para mostrar para vocês como que a gente pode pegar a base de dados no R. A gente usa esse pacote aqui que foi um professor da URGS, que criou, o Marcelo Perlin, não sei se tu conhece ele. Uhum. Então, é só baixar o pacote, quem já está familiarizado com R, é só baixar, tu roda, é Ctrl Enter que fica rodando, aqui tu seleciona as datas que tu quer, e é o sistema americano, né, sempre. Deixa eu minimizar aqui. Botei a data do sistema, daí a gente roda aqui, daí a gente acha, aqui vai no site da Yahoo baixar
os dados, como já foi tudo baixado. Aqui, ó, a gente pode mostrar que tudo foi dado ok. Esse aqui é o console do R. Eu modifiquei ele assim, para quem está mexendo no padrão, só para mostrar aqui para vocês como é que fica a saída de gráfico. Aqui. Que é, isso aqui foi semanalmente. Para quem já tiver acostumado com R, isso aqui é beleza, mas quem não tiver, não precisa se assustar, porque é a otimização de Markowitz. Que isso aqui que é o mais legal de todos dentro do R. Isso aqui que é a otimização de Markowitz. É o ponto perfeito do portfólio, ou seja, é maior retorno com menor risco. Ele alcança esse ponto de tangência. Tem que instalar alguns pacotes, claro, que até reiniciou aqui meu R, porque teve uma atualização de um desses pacotes. Deu. Só esperar, deu, foi. Tem esses pacotes aqui. Eu estou instalando de novo porque meu computador estava meio lento, né? Então, até já aproveito e eu faço isso. Ok, tudo instalado. Todo mundo, quando estiver mexendo no R, vai mexer nisso aqui. É não aparecer essa área. Que aqui aparece todos os programas que tu pode utilizar, Global Portfolio, etc. Isso aqui é para quem, até quem faz day trade, no qual eu não acredito muito, utiliza, sabe? Uhum. Aqui a gente coloca nossas entradas que a gente colocou antes. Rodamos. A gente vai criar a nossa matriz de retorno, né? Porque no R tudo é vetor e matriz. Aqui a gente tem nossos retornos. Eu peguei de uma base de dados bem curta, porque não ia pesar muito no meu computador. Que foram o retorno semanalmente, mais ou menos. Uhum. A construção de matriz retorno, como a gente vai fazer, como é que é o nome, fazer a covariância dessa matriz, né? Que eu estou só nomeando, estou usando uma taxa de risco a 0,6%, que falaram que a longo prazo está sendo isso, a taxa de juros, né, que a Selic tá, curto prazo está valendo, mas a longo prazo estão falando que pode voltar a isso, mas bem longo prazo, assim. Uhum. Esse short and selling, aqui eu não sei quem já conhece mais alguns termos do mercado financeiro, eu uso como falso, porque isso aqui é operar vendido. Que uma boa ferramenta essa do R que apresenta uma saída para ti quando que tu pode operar vendido. O que é operar vendido é quando tu aposta na queda. Mais ou menos isso, assim. Uma boa definição. Calculando. Mas não é bem apostar, né? Porque investimento não é aposta. Aqui, ó. Como aqui foi quando eu já usei o próprio pacote, que é a carteira eficiente. Quanto que eu preciso ter de cada carteira, sabe? Quanto de cada ativo, no caso. Ó, mostrando aqui, eu teria que zerar a posição em Ambev, porque está mostrando que é muito volátil. Teria que aumentar a posição em Itaú, que 57% da minha carteira. Esse 0 ponto isso aqui para quem já está familiarizado com a HP, né? Que o pessoal lá da economia não está muito. 0, alguma coisa, multiplica por 100 é o percentual. Agora aqui que é o menor risco possível, que é o quanto que a gente precisaria ter de menor risco. Ou seja, se a gente quisesse ter a carteira com menor risco e também com menor retorno, a gente teria que botar tudo em Ambev. Comparando aqui, ó. Sendo que Ambev antes estava zerado, né? E agora zerou Natura, que Natura está apresentando muita volatilidade. E aqui é o plot do que a gente pode fazer aqui. O bom que, para mostrar visualmente, isso aqui, ó, quanto de distribuição eu teria a ter, ou seja, uma carteira com maior retorno, que é um 29% de retorno, teria um risco de 58%. O que seria esse risco? Eu desvio para o padrão da carteira. O menor portfólio, o menor que tu tiver, que se tu for investido nesses ativos, seria um retorno de 10% com um desvio padrão de 11%. Teria um risco de 11%. Vou continuar rodando aqui só para mostrar o gráfico. Aqui só para mostrar que é a fronteira de Markowitz. Aqui, ó. Que o bom do R é que, eu não sei se
alguém trabalha com isso, é os gráficos que a gente pode montar. Isso aqui é praticamente Deus, isso aqui, ó. Não sei se o pessoal lembra de cálculo 1, a definição de integral, né, que é o ponto máximo, ponto de mínimo, cálculo 3, é mais ou menos isso, a carteira eficiente estaria aqui. Seria o retorno do portfólio máximo que pode atingir com o menor risco possível. Por enquanto é isso, assim, eu queria mostrar do KPM, só que a saída estava dando um pouco de erro, sabe? Daí eu tenho que ver o que estava dando de errado. Mas acho que deu já para ter uma super visão. Eu vou disponibilizar aqui pro pessoal. Pessoal, vou deixar. Sim. É que para quem não está acostumado com R. Eu tô, então. A minha é fácil de entender. Mas antes de eu comentar, pessoal, se vocês querem perguntar alguma coisa pro Lucas ou fazer algum comentário? Sim, Lucas, uma dúvida. Pode falar. Qual o período que tu utilizou como histórico para essas análises? Cara, eu parei de compartilhar a tela, né? Mas eu utilizei semanalmente e peguei de quando começou essa crise. A partir do dia 10/5, assim, que foi quando a Ibovespa meio que voltou a virar, sabe? Mas tu pode utilizar a base de dados ali, tu define no sistema, se tu quiser, dados de 95, ele vai lá no Yahoo e buscar, sabe? Certo. E o bom do R dessa parte, né? E se tu vai ter uma base de dados há mais de 10 anos, tu tem que pagar em alguma casa. Por exemplo, lá no Santander, tem que pagar para mexer no sistema deles é cerca de R$100 mensalmente. Uhum. E outros negócios também. Perfeito. Obrigado. Mais alguém quer perguntar algo, pessoal? Desculpa, pode ser uma pergunta meio ignorante, mas ele só faz análises quantitativas, né? Não tem análise qualitativa de... Não tem. Mas se tu quiser, eu estou aprendendo isso ainda. O R, ele tem um pacote que está sendo criado, está sendo desenvolvido, assim, não está 100%, que é bem de análise fundamentalista, né? Daí tu baixa a base de dados de cada empresa, tipo os balanços, ativos. Eu tô vendo como é que faz ainda, porque eu me interessei bastante. E tu pode fazer uma projeção. Daí aparece mais ou menos como é que vai estar o fluxo de caixa da empresa, Legal. etc. Show. Obrigado. É super interessante. Eu tenho mais uma pergunta, assim, mais até de prática, assim, dentro do banco. Vocês costumam usar, assim, bastante a equipe técnica, assim, para as direções de investimentos? É mais Python que o pessoal usa, né? Eu tava aprendendo Python, só que eu fui mais pro R, por causa da econometria, que é aquela cadeira de economia, né? Sim. E eu achei mais prático o R, assim, tipo, pelo que pode fazer com Quantitative Finance, que é essa área mais quantitativa dentro das finanças, assim. O Python eu achei muito complexo, tipo, Deep Learning, aquelas outras coisas, assim, que eu não entendo muito, sabe? A gente brinca que as pessoas com mais base estatística são fãs do R. As pessoas mais com base computacional amam Python. Os engenheiros... Mas engenheiro, um dia eu até brincando quando começou o semestre, engenheiro de produção no mercado financeiro, assim, são deuses, sabe? Tu pode ver a maior parte de fundos que quem está gerenciando são tudo engenharia de produção e engenharia civil. Tem poucos são economistas realmente. O próprio o economista-chefe do Santander, ele é engenheiro de produção. Ele só tem um mestrado e doutorado em economia. Eu acho que tem a ver um pouco com a base sistêmica, assim, né, da engenharia e a facilidade até com o uso de ferramental, assim, não que a gente infelizmente não aprende, né, a mexer. Não sei se agora talvez o Hélio está dando alguma coisa no R, não aprende no currículo. Eu, pelo menos, quando fiz, nem existia ainda. A gente trabalhava muito com artes especiais e MATLAB, mas tá trabalhando com dados, assim, dos que eu conheço, que se formaram, tá todo mundo no R. Bom, meu projeto de pós-doc roda no Python, mas tem uma equipe mais que trabalha comigo, não sou eu propriamente, eu muito mais uso e entendo do que eu escrevo. Eu brinco que eu não nasci para tela preta. Mas, é o futuro, querendo ou não. Tipo, já é o futuro agora, né? Há 10 anos vai ser só isso daí. Assim, Excel vai ser
formato daqui a 10 anos. Sendo exato. que o Excel hoje em dia é diferencial para estágio, né? Sim, enfim, né? Mas bem legal. Obrigada por dividir com a turma, assim. Eu acho que é uma forma bem de como é que é usado realmente na vida real aí no mercado. Fico feliz também em ver que sim, né, as análises dos bancos, pelo menos alguns, ou de parte de alguns dos consultores, enfim, das análises técnicas, venha também com uma fundamentação bem rica. Às vezes a gente não consegue ter acesso também a esse tipo, né, de análises que estão sendo feitas internamente, é bem bacana a gente ver. Bom, gente, alguma pergunta aqui da parte mais aplicada do CAPM, dos exercícios? Bom, se não tendo, eu deixei aqui no Moodle para você, né, como sugestão e até para exercitar aqui para a própria entrega, né, de hoje, um exercício na aula aqui de 10 de setembro com dados aqui, né, para se resolver, né? E a entrega vai ser bem parecida aqui com esse exercício, então vai ser fácil de vocês estarem, né, usando um exercício proposto, né, com gabarito, para vocês construírem também o que é proposto aqui na entrega da aula de hoje, tá? Então, esse é o exercício, esses são os dados, deixa eu ver, essa aqui tá só com a data errada, mas é o gabarito, deixa eu liberar para vocês. Professora, só tu não tá mostrando nada na tela. Obrigada pelo aviso. Agora sim? Agora foi. Tá. Então, aqui no Moodle, né, eu estava comentando para vocês, estão aqui, é o exercício custo de capital, cotações, não, desculpa, exercício custo de capital, dados para o exercício, que é onde vai estar as cotações, e o gabarito, tá? Então, recomendo antes de fazer a entrega, né, fazer o exercício, aí vai ficar bem fácil resolver a entrega, pelo menos essa parte aplicada, tá? Então, tá aqui para vocês como forma aí de exercitar para realizar aí o trabalho da semana. Bom, gente, e eu queria avançar então para a gente entrar na gestão de riscos corporativos, né? A minha ideia é hoje aqui passar uma base conceitual aqui de gestão de riscos corporativos com vocês, na próxima meia hora, 40 minutos. E semana que vem, sim, a gente fazer uma aula um pouco diferente, uma aula um pouco mais prática aqui. A gente vai brincar um pouco com a gestão de riscos, da forma que a gente conseguir aqui nesse nosso mundo online aqui. Além disso, tá, no cronograma da disciplina, deixa eu só fazer um comentário sobre isso aqui. Cadê? Ai, cadê os documentos? Documentos. Aqui, cronograma de desempenho. Aqui. Esses dois links aqui da aula de gestão de riscos corporativos são bem interessantes, assim, para quem curte o assunto, né? É uma área que eu tenho bastante material. E um deles, que é o do YouTube, que é o que eu faço um compilado bem legal, assim, mais para gestão de risco e saúde, assim. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar qual é. Aqui. Isso da pandemia. Jesus, brincando, tô virando uma colecionadora de vídeos. Aqui, esse é. Deixa eu ver. Esse é o título. Não era isso que eu. Aqui. É bem legal. Eu fiz, na verdade, isso que foi uma aula gravada que eu fiz no semestre passado, né, explorando a gestão de riscos corporativos e a pandemia como um todo. Então, fica aí a sugestão, quem quiser, 1 hora e pouquinho de vídeo, mas mais para o contexto da saúde como um todo mesmo, assim, a gestão do sistema de saúde.
Mas, bom, né, vamos aqui então à gestão de riscos corporativos, o conceito dela, para que ela serve, né, e com que propósito a gente estuda ela aqui dentro da engenharia de produção. Gostei de ouvir ali, eu acho que melhor introdução não poderia ter, né, para esse assunto do que foi falado agora pelo Lucas, da posição dos engenheiros de produção dentro de instituições financeiras. E posso dizer para vocês que não é só instituição financeira, mas muitas outras empresas, né, num nível bastante executivo de gestão, né, sistêmica, de grandes corporações, né. E uma das, talvez, das razões para isso, né, seja essa capacidade aqui mais sistêmica de enxergar, né, os negócios do engenheiro de produção, e também porque dentro aqui dessa parte econômica e risco, a gente tem talvez uma habilidade, né, que é entender as organizações como múltiplos processos, né? E entender que os riscos estão muitas vezes nas conexões desses processos, e a gente, né, tem que trabalhar muitos riscos de processo, de pessoas, para mitigar, né, o risco financeiro lá na frente, né? Talvez o caminho é um pouco inverso, porque às vezes a gente vê, né, um cara de compliance, um advogado, né, até os economistas também vão direto no risco financeiro, e a gente tem esse olhar aqui de enxergar mais a cadeia como um todo, né, e trabalhar os riscos antes que ele vire um risco financeiro, né? Então, talvez dentro de uma visão mais de gestão holística assim da cadeia produtiva, nós, engenheiros de produção, temos essa vantagem aqui de pensar sempre, né, qualquer organização como uma série de processos, e esses processos têm riscos, e esses riscos, se não tratados, eles vão afetar o resultado, né, econômico e financeiro da companhia como um todo, né? Então, a gestão de riscos corporativos, ela tem essa visão bastante voltada a valor, né, de que eu quero enxergar qualquer potencial risco dentro da organização, mitigar aqueles que podem destruir resultado, né, e motivar, incentivar aqueles, né, que representam um retorno econômico maior, né? Então, o COSO, né, o guia seminal, assim, que define os conceitos de gestão de riscos corporativos, e lá em 2007 definiu o gerenciamento de riscos como, né, como um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, pela diretoria executiva, pelos demais funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial capazes de afetar a referida organização e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com seu apetite a risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da entidade, tá? Então, essa é a definição de 2007. A de 2017 ela já é bem mais cool aqui, muito mais estratégica, tá? E agora eu vou fazer um recorte um pouco para falar do COSO, assim, para a gente entender a evolução do conceito de gestão de riscos corporativos na história, né, das empresas como um todo, tá? O primeiro COSO surgiu em 2004, e se vocês pegarem o guia do COSO 2004, ele é puramente controle, né? E por que isso, né? Por que ele foi criado e em que contexto nos Estados Unidos ele foi criado? Uma das principais razões para a criação do COSO foi a lei do colarinho branco nos Estados Unidos, né? Então, o propósito era qualquer investidor minoritário, né, tem que ser protegido de alguma forma, né, dado todos os casos de corrupção que aconteceu e que derivou a lei. Bom, se o investidor minoritário ele tem que estar, né, ele tem que ter acessibilidade ao que está acontecendo na companhia e ele tem que ter uma proteção, as empresas têm que ter um nível de controle muito elevado e esse controle precisa ser reportado, né? E aí eu sempre brinco, né? Se a gente pegar uma Petrobras, né, das poucas empresas brasileiras listadas na bolsa de Nova York, dificilmente um funcionário de plataforma da Petrobras, ou quase impossível seria sair de uma plataforma com um galãozinho de petróleo debaixo do braço. Porém, né, a gente viveu o que os grandes executivos da Petrobras fizeram em termos, né, de roubo de dinheiro, né, num nível muito executivo.
Então, é um exemplo aqui para dizer que o controle, né, foi feito e proposto num nível muito rigoroso, né, mas num nível muito operacional nesse momento. A gente está lá em 2004, pensando um pouco na lógica. Então, é ter pontos de controle para tudo. É tudo muito controlado, mas num nível muito operacional, né, e menos controle no nível executivo. E voltado puramente a controle, como se assim, eu tenho que controlar, ao controlar tudo que aqui está acontecendo, eu protejo meu negócio e eu vou estar bem, né? Eu vou me proteger de riscos, eu vou me proteger de ações, né, de qualquer, enfim, ações jurídicas que venham acontecer, eu vou estar protegido, não vou ser roubado. Então, esse era um primeiro conceito, né, da gestão de riscos lá, né, vamos voltar aí década de 90, início dos anos 2000, e o COSO, né, foi criado como uma organização sem fins lucrativos, mas encabeçado pela Price, né, quanto Big Four, né, por trás do COSO, e que, claro, que não é normativo, mas as empresas, né, que são listas pegadas brasileiras, por exemplo, né, agora eu já não sei esse dado atualizado, mas até uns 4 anos atrás, as 30 e poucas empresas listadas na Bolsa Americana, todas tinham COSO com, né, apoio, consultoria da Price, né, construindo os COSOs internos das empresas. Né? Claro que a Price, né, tem um envolvimento muito grande assim na concepção do COSO inicialmente, que seguiu, né, por ter sido a Big Four que encabeçou essa iniciativa lá nos Estados Unidos, né, no primeiro momento. Bom, isso é um ponto, né, e aí a gente começa a ver o que vai acontecendo. Em 2004 tem esse primeiro, né, visão bastante controle. 2007 é o que eu acabei de ler para vocês e está aqui na nossa frente, né, onde a gente já começa a falar, né, em estratégia, numa visão holística, que a gente vai cruzar realmente, enxergar os riscos de uma forma tridimensional. Se a gente lê o guia na íntegra, a gente tem já uma discussão muito forte, né, de explorar os riscos oportunos, de tornar a gestão de riscos um processo muito estratégico nas organizações, mas ainda, né, com um pezinho forte em controle. Em 2017, né, pouquinho tempo atrás, aí sim, aí se a gente pegar, e eu deixei para vocês no Moodle o curso de 2017, é puramente estratégia, né? Então a gente migra de 2004 a 2017 para um conceito onde gestão de riscos era controle, para um conceito onde gestão de riscos agora é muito mais a gente conseguir, né, de alguma forma contribuir com os executivos para que as decisões sejam, né, voltadas a potencializar valor de negócio, e ao buscar essa potencialização de valor de negócio eu quero aumentar resultado e reduzir desperdício, né? Então eu tenho essa relação de valor aqui de sempre maximizar resultados fins, sejam esses resultados financeiros, de satisfação de cliente, de satisfação, né, interna de funcionários, sustentabilidade, inovação, seja lá qual for a métrica que queira medir resultado, e sem que os meus custos, né, os meus desperdícios estourem para eu alcançar esses resultados. Né? Então, tendo essa percepção de conceito de valor, a gestão aqui de riscos quer fazer uma boa harmonia entre essas duas variáveis. Aqui eu quero, né, ao máximo evitar riscos que venham prejudicar resultados ou aumentar custos, e eu quero incentivar, motivar, me agarrar em qualquer oportunidade, né, que venha a ser favorável com o meu aumento de resultados ou minimização de custos. Né. E isso, né, em dia de hoje, faz parte do negócio, né? Esse slide aqui é proposital, né, numa linha de tempo, assim, de 1920 a 2000, 2010, essas 4 empresas aqui revolucionaram a história de alguma forma, né? E sempre que a gente revoluciona a história, né, traz algo que muda o comportamento da sociedade, a gente está assumindo um risco muito alto. Na primeira aula aqui do semestre eu falei, né, bastante até sobre isso, a gente vai voltar a falar bastante sobre isso mais na segunda parte do semestre, mas risco, né, faz parte de ganhos, né, escaláveis, né, de retornos maiores e a cada vez mais parte do negócio das empresas. Né. Termos, né, de que a gente tem de literatura base, né, para orientar a estruturação de gestão de riscos nas empresas. Bom,
PMBOK, né? É uma referência importante, mas setem a cabeça de vocês que ela é voltada única e exclusivamente para projetos, né? Capítulo 11 lá do PMI, gestão de riscos pensada puramente para projeto. Diferente pensar em risco de projeto, pensar em risco de negócio, de corporação, né? De uma empresa como um todo. Tá? A ISO, né? ISO 31000 e a derivada dela 31010, elas não têm o propósito de auditar como a 9001, a 14001, mas sim de indicar, né, ou sugerir formas para que as corporações então estabeleçam programas de gestão de riscos, tá? O COSO está aqui, né? Então essa é a carinha aqui do COSO, qual é a grande inovação assim que o COSO lá em 2007 traz foi esse cubo, tá? Por que do cubo? Ele quebra aqui nessas 4 perspectivas, então eu tenho riscos estratégicos, operacionais, de comunicação, conformidades. Eles podem, né, estar na subsidiária, na unidade de negócio, numa divisão ou um nível da organização. E em que quais são as fases, né, que a gente trabalha a gestão de riscos. Eu olho para dentro, né, eu fixo objetivos, eu identifico eventos de risco, eu avalio o risco, eu crio planos de resposta a risco, eu defino atividades de controle, né, eu crio um plano de comunicação e eu monitoro. Né? Então, esse é o COSO 2007, a gente vai ver uma fotinha em seguida aqui de 2017 como as coisas se transformaram. Mas aqui estava, né, o grande migração assim de ter essa visão de cubo, né, onde um risco que aconteça, né, num nível de organização, ele tem, né, sim, impacto, pode ter impacto na subsidiária, né, ele pode ser de todos os níveis aqui, né, e isso revolucionou a forma de enxergar a gestão de riscos. O modelo MIGRE foi a tese da professora Joana, também uma discussão bem econômica, né, consolida um indicador numérico de riscos, assim, é uma tese bem tese de doutorado, assim, bem didática, fácil de ler, disponível da biblioteca da URGS. Em termos, né, de fases, variam um pouco as nomenclaturas, mas de uma forma geral, né, qualquer modelo de gestão de riscos segue mais ou menos essas etapas. Eu começo, então, com planejamento e gerenciamento de riscos, eu identifico riscos, eu faço uma análise quali, uma quanti, faço algum plano de resposta e monitoro. Né? Acabei já falando do COSO, mas, né, aí sim a gente abre, né, para uma linha corporativa, né, o conceito de evento e fator de riscos. A gente tem fatores, identifica eventos em relação aos fatores, faz gestão em cima, né, dos eventos de risco. E quais são esses fatores dentro do COSO? Né? O COSO propõe, então, que a gente tem riscos de natureza externa e interna, e quebrados em fatores econômicos, de meio ambiente, políticos, sociais, tecnológicos, de infra, pessoal, processos e tecnologia. E aí, a partir desses fatores, a gente elenca, né, eventos de risco, onde esses eventos de riscos, né, vão ser onde a gente vai exercer efetivamente a gestão. Né? Então, por exemplo, né, riscos econômicos, pode ser inflação, operação cambial, né, são exemplos que a gente pode elencar de riscos, né, econômicos da companhia. A ABNT tem essa cara, então ela traz, acho que é super forte, assim, a comunicação como, em termos aqui, né, até visuais, a comunicação como algo que corta, né, toda a cadeia aqui da gestão de riscos, assim como a monitorização. Eu acho super interessante em termos de desenho aqui de modelo de gestão de riscos, meu preferido é da BNT, justamente por isso, né, por trazer que a comunicação tem que ser algo presente, né, em todo o elo do fluxo aqui, né, da gestão de riscos como um todo. Esse é o modelo que eu fiz na minha tese de doutorado, né? E a gente publicou em um bom jornal, tanto de riscos, no Risk Research, e também depois no jornal de análise econômica em saúde. Mas, em suma, assim, né? O que tem de diferente e qual era das minhas grandes brigas que eu tinha comigo mesma na minha tese de doutorado,
era que os modelos tinham que ser mais hands-on, assim, mais aplicados. A gente tinha que enxergar como a gente realmente vai exercer a gestão de riscos, e essa foi uma das respostas que eu busquei. Então, eu fiz a tese voltada no ambiente da saúde, né? Mas a ideia, né? Aqui, deixa eu só tirar isso aqui, tá? Não quer sair. Foi. Bom, a ideia, então, é que se começasse lá em cima, né, com muito próximo à área de governança, né, então a gente está falando de um nível bastante executivo, bastante estratégico, então a gente tem, né, de alta cúpula do conselho, a gente vai ter um departamento de compliance, a governança, ela permeia compliance, a gestão de riscos, o conselho, né, a gente vai entender um pouquinho por que agora. E aí as cores aqui falam bastante, né? O que seria o rosa? O rosa seria a gente fazer o básico da gestão de riscos. O amarelo é a gente ter um programa forte de educação interna de riscos. O verde é a gente conseguir também fazer análise econômica de riscos. E o azul seria chegar num nível de, sim, eu tenho, né, um programa de governança corporativa que consegue utilizar bem a informação da gestão de riscos. Parece fácil, foi vários anos de pesquisa aqui. E a gente, quando eu fiz a tese aqui na URGS, mas esse modelo especificamente foi a parte da tese que eu fiz em Stanford, e a gente construiu isso em conjunto, assim, com vários hospitais americanos. Então, a ideia, então, que a gente parte aqui do processo de identificação, né, e essa identificação, e aí que está alguns pontos dos engenheiros de produção, é uma identificação, né, baseada nos grandes processos de gestão, né, então, ao invés de eu pegar, vou pegar o Hospital São Lucas e vou pensar em riscos do Hospital São Lucas, eu vou enxergar os macroprocessos do Hospital São Lucas e enxergar riscos, assim, desses macroprocessos. Isso é um ponto. A gente também acabou desenvolvendo um inventário, né, de principais riscos que deveriam ser considerados pelos gestores de organizações de saúde para facilitar esse processo de identificação, porque é super complexo, pessoal. Se aqui nós estamos em 20 hoje aqui, e se eu perguntar quais são os principais, que é o que a gente vai fazer semana que vem, né, os principais riscos da PUC, alguém pode me dizer aí que vazar, né, todo um histórico de notas dos alunos é um risco, e outros podem dizer que entrar uma pessoa atirando dentro da universidade e matar 10 pessoas é um risco. Tá? Eu vou concordar com vocês dois, mas a gente está falando, foram dois exemplos de níveis de risco completamente diferentes, né? Então, vazar o negócio de notas, é ruim, mas isso causa um impacto, né, desse tamanho frente a entrar um atirador matando 10 alunos da PUC, né? Então, só que quando a gente está provocando esse processo de identificação de riscos, as pessoas, né, têm a cabeça de cada um é muito diferente, né? Então, usar um inventário, usar os fatores, né, usar um input para direcionar essa identificação faz toda a diferença, é extremamente importante, né? Bom, aí vem, né, para uma parte de priorização desses riscos. Quais são os processos mais críticos, no sentido que eles têm um impacto mais forte nos objetivos estratégicos e, consequentemente, riscos associados a esses processos também vão ser mais críticos, né? O que é interessante nesse momento, né? Ter uma atividade de educação, né, para que as pessoas entendam o que é um evento de risco. E isso demora, né? Não é uma coisa assim, a gente está falando de risco já faz várias semanas aqui, e ainda a percepção sobre o que é risco entre vocês, ela ainda é muito virgem, né? Ela ainda está muito iniciante aqui, a gente está começando a falar sobre isso, e é uma temática que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Vai entendendo como é que as organizações funcionam e vai identificando o tamanho, né, que os riscos podem chegar, tá? Aí a sugestão é que se use, né, a análise multicriterial, que a gente vai ver aqui na segunda parte do semestre, para fazer modelos que também incorporem a subjetividade, né, do gestor no processo de priorização de riscos. Aí vem a pergunta, né, queremos ou não fazer análise econômica? Se sim, dado que a gente identificou risco em cima de processo, a gente parte para uma etapa, então, de, bom, eu tenho um processo, eu tenho uma sequência de atividades, eu posso fazer uma análise de custo
do impacto desse risco. Se acontece uma invasão de um hacker, né? Foi um exemplo que a gente trabalhou lá em Stanford, era esse. Se entrasse um hacker dentro do sistema do hospital de Stanford, o que acontece? E a gente desencadeia todos os planos de contingência e consegue calcular o custo associado disso. Se ficar um dia, né, 1 hora, o sistema de informação parado, né? Qual é o custo associado? Né? Então, a gente fazer esse impacto econômico, né, do risco, tanto em custos quanto em possíveis impactos em reputação. Bom, passado isso, então, vamos para a parte de tratamento e monitoramento. Né? Então, a ideia é que a gente, no tratamento, tenha planos de ação, né, de curto, médio e longo prazo. Plano de ação tem que ter um orçamento, né? Senão fica na ideia, fica no sonho. Então, criar, e aí sempre que a gente discutia muito é que a equipe de gestão de projetos ou de inovação da instituição tenha um input aqui de novos projetos da gestão de riscos, né? Que eles andem muito em colaboração nesse sentido. No momento que tem esses projetos, tem os donos desses projetos, os donos dos riscos, né? Indicadores associados e níveis de serviço, né? Entre a gestão de riscos, a gestão executiva, e que isso alimente as decisões estratégicas de conselho também da instituição. Né? Então, essa é a ideia, né, do plano completo do modelo, e uma das coisas diferentes assim, que a gente talvez contribuiu com a literatura foi exatamente essa parte aqui, que é entender que uma empresa, né, nenhuma empresa precisa chegar no nível de análise econômica, ou deve, e sim deve decidir qual é a sua maturidade, né, em termos de gestão de riscos. Né? Então, a gente definiu essa linha aqui de nível básico, médio e avançado, né, de atividades que devem ser feitas para cada um dos níveis, né? Digamos, o nível, a baseline, a educação, análise econômica e governança. Quais são as atividades de um hospital, que era o foco aqui, né? Que tem uma maturidade base, maturidade média, maturidade elevada. E quem são as pessoas que devem se envolver. Né? Então, quando eu comecei a contar para vocês que a minha inquietação era como é que a gente tira de um guia e realmente aplica, a intenção aqui toda era essa, né? A gente começar a botar a ferramenta e responder o como realmente fazer. Além disso, eu deixei lá no Moodle para vocês, né? Esse artigo é um artigo super bom do Brumley, que principalmente conceitual de gestão de riscos corporativos, é um dos meus preferidos. Aqui mais para a parte de tecnologia, de quem, né, trabalha mais nessa área, super interessante. Finance, esse artigo é super legal, também bem financista, assim, bem bacana. O Riley também, na mesma linha. E deixei aqui tanto a tese da Joana, essa aqui era a minha dissertação, também está lá no Moodle, e os artigos da minha tese de doutorado são 4 que eu deixei ali, todos são sobre gestão de riscos corporativos, mas bem nichado para a saúde. Apesar de que, quando eu defendi a minha tese, uma das principais críticas, talvez, que eu levei na banca foi que, quando eu apresentei o modelo, a grande provocação assim, do professor mais sênior até era que por que esse modelo era só para a saúde, né, e não para qualquer organização. Né? E na época estava se começando o programa de gestão de riscos corporativos da URGS, e várias coisas acabaram sendo usadas, né, desse modelo para dentro do programa de gestão de riscos corporativos da URGS. Então, foi uma discussão interessante. Assim. Bom, né, elas mudam de nomenclatura, mas, em suma, né, convergem para essa sequência aqui de etapas, né, de contextualização, identificação e classificação de eventos, análise quali, avaliação quantitativa, planos de resposta, monitoramento e gestão, né, de riscos. De alguma forma é assim que elas são feitas. E aí, pessoal, entre as várias pesquisas que eu fiz aí de gestão de riscos, uma delas a gente levantou, né, ferramentas, técnicas e ações que são usadas em cada uma dessas fases, né, da gestão de riscos. E aí, se antes a gente brincou com os dinheiros de produção, agora é a hora que a gente é um pouco snob aqui, brincadeiras à parte. Essas ferramentas não vieram da cabeça da Ana, não vieram do céu, foi uma revisão de literatura que a gente fez, bem ampla. Eu e a Joana, a gente trabalhou juntas nisso faz alguns anos já. Mas o que se achou, né, de ferramentas sendo aplicadas na literatura? E aqui, nessas letrinhas, são
na época que estava estudando nos hospitais, então vários hospitais brasileiros, né, os grandes hospitais brasileiros aqui, que a gente foi atrás, então, do que eles faziam de gestão de riscos, e a gente começou a mapear se eles usavam ou não essas ferramentas, tá? E aí, passando por cima, né, a gente está olhando aqui ferramentas que, sem exceção, a gente, quanto engenheiro de produção, vê todas, ou nas disciplinas de engenharia econômica, desempenho aqui comigo, ou com o Felipe, na área de qualidade. Né? ISTQAL, assim, porquês, FIMEA, FTA, né? Ou seja, né, nós, quanto engenheiros de produção, temos uma bagagem ferramental para trabalhar com análise de risco que poucas profissões têm. A gente não tem, né, como formação base, mas se gosta do assunto, vai atrás, a formação de compliance, né, de, sim, entender a legislação associada e trabalhar e conversar bem, né, com a compliance. A parte econômica, assim, de realmente formação mais densa em economia, né, e como trazer isso dentro do contexto da gestão de riscos, mas são coisas que a gente vai atrás, né, para se formar quanto gestor de riscos. É uma das perguntas também que sempre vem à tona, mas quem é o gestor de riscos, né? Que formação tem essa pessoa? Se vocês forem olhar para o lado, tem de tudo. Tem advogado, tem contador, tem economista, tem engenheiro, tem administrador, tem o que tu quiser como gestor de riscos, porque são geralmente pessoas que né, claro, tem alguma proximidade com a área, gostam, mas foram, né, buscando as suas formações adicionais, né, e se formaram quanto gestor de riscos. Mas tem uma qualidade que faz toda a diferença, principalmente nessa abordagem mais ampla aqui da gestão de riscos, que é a visão sistêmica e uma cabeça um pouco mais aqui matemática, assim, né, da gente fazer conexões, trabalhar bem com indicadores, trabalhar bem com medição, trabalhar bem, né, com conexões entre as áreas. E isso, né, tá aí talvez uns diferenciais que a gente tem enquanto engenheiros, né, engenheiros de produção em especial nesse sentido. Então, talvez aí, né, que a gente se diferencia, né, e começa a avançar, assim, no sentido de uso, né, da gestão de riscos corporativos nas companhias, tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Quando tu estava fazendo tua tese, qual que foi o problema na análise de dados para pegar os dados? Foi um quesito que deu problema ou foi bem tranquilo achar a base de dados? Super difícil, né? São dados geralmente extremamente sigilosos, né? Então, tanto que eu defendi a minha tese de doutorado, publiquei 4 artigos dela, e nenhuma com dado real de um hospital. Assim, não tem um estudo de caso de um hospital publicado, porque a gente está falando de aqui dados extremamente sigilosos e estratégicos. Né? Eu tive acesso, trabalhei com eles, mas sobre hipótese alguma reportei eles, né, em artigo. A gente muito mais usou para construir essa visão, né, sistêmica toda aqui que foi se desenrolando. Tá? Mas ao mesmo tempo, assim, em termos de engajamento, né, na época foram esses 8 hospitais do Brasil e 15 hospitais americanos, né, e esses hospitais, principalmente os americanos, né, quem se envolveu assim muito na pesquisa eram o CFO ou quando tinha a posição do Chief Risk Officer, super abertos, super solícitos, altas discussões. Então, uma troca muito legal num nível bem assim de gestão estratégica. Né? E a parte de survey, assim, que tinha total apoio americano. No Brasil, eu consegui quase nada. Então, eu brinco. Né? Até hoje, eu acho, quando eu olho aquele modelo, eu acho que tá, ok, entra bem até no Brasil. Mas quando eu defendi a tese 2 anos atrás, eu defendi falando muito mais para o mercado americano do que para o mercado brasileiro. Na atual maturidade que temos. De lá para cá, as coisas, né, mudaram um pouquinho. Até tem o Álvaro, não sei se o Álvaro está aqui. Mas a gente tem um aluno, colega de vocês, que está fazendo o TCC dele em um dos grandes hospitais brasileiros, né? Justamente discutindo a parte inicial aqui desse modelo num hospital brasileiro. Eu fico bem animada que está a coisa de alguma forma sendo aplicada. Dos artigos, tem eles no próprio Moodle, eles estão. Deixa eu ver eles aqui, eu mostro para vocês, mas onde é que eles estão na seção do Moodle? Um pouquinho.
sei por que isso acontece. Aqui. Então, tá aqui COSO 2007, 2017, o Brumley, a tese da Joana, a minha dissertação. Esse do Jorion, bem legal de análise de risco. O ECRIS que eu comentei, também interessante, um pouco antigo, mas interessante, esse do Anderson aqui. Antigo, fácil de ler. Esse foi um outro que a gente publicou mais voltado, até foi um dos objetos de discussão de uma das entregas de vocês. E os da tese estão aqui, é o inventário de risco, a proposição do modelo, então faltando os outros, eu vou colocar. Tá, então, estou devendo aqui, mas eu coloco agora no final da aula os outros 2 artigos. Mas talvez esses sejam os principais, né, associados aqui, mais até para a engenharia de produção. Deixa eu ver se esse é o certo. Não, tá. Eu coloco depois o que é o mais atual, assim, o último que saiu. Bom, então eu vou seguir aqui um pouco mais aqui com as ferramentas, né? E aí semana que vem a gente vai falar, né? Trabalhar direto na dinâmica. Mas a ideia aqui é trazer um pouco, né, das ferramentas que a gente utiliza, então, para a gestão de riscos corporativos. Então, da classificação COSO, o brainstorming, o Delphi, FMEA, FTA, matriz ranking, o HP, a escala de Likert, o Ishikawa. Tirando o HP, acho que todos os outros vocês já viram em algum momento, né? Então, o COSO, é super importante como é que ele divide aqui fatores, né, internos e externos, antes eu já comentei quais são, né? E, o que são eles, né? Um fator econômico está associado, então, à disponibilidade de bens, né, o acesso ao capital pela empresa. Fator pessoal, capacidade de geração de emprego, né, de manter os funcionários, a saúde, né, dos funcionários, segurança. Processo, execução, dependências, a capacidade, né, como é que a gente relaciona, né, os processos internos. Tecnologia, hoje super importante, integridade, segurança de dados, uso dos sistemas adequados. Infra, né, inadimplência, fusões e aquisições, liquidez, disponibilidade de capital, né, para infra, para investimento. O meio ambiente, toda a questão energética é super importante. Desastres naturais, né, tá aí talvez a gente vivendo o maior risco na história aí dos últimos, pelo menos depois da Segunda Guerra, né, o que a gente tem vivido é um risco, né, associado a uma catástrofe natural. Políticos, né, o Brasil sempre está sujeito, qualquer empresa brasileira, a um risco grande político, né. Sociais, então, características demográficas, comportamento do consumidor, né, uma cidadania corporativa, terrorismo, tecnológico, comércio eletrônico, dados externos, tecnologias emergentes, né, que entrem aqui. Então, a partir desses fatores, né, a gente classifica os riscos. Na semana que vem, quando a gente estiver fazendo a dinâmica dos riscos da PUC, a gente vai usar essa classificação como input aqui. Identificar os riscos, né? E aí provocar os gestores ao máximo possível nessa identificação é super importante, né? Então, né, como é que a gente organiza, por exemplo, um bom brainstorming para discutir riscos, né? Trazer um input, contextualizar, contar uma história, fazer um storytelling, são formas, né, de provocar esse brainstorming de uma forma mais que as pessoas se engajem mais, né? Delphi, né? É legal usar, né? Desde que a gente tenha um grupo que realmente entra no engajamento do Delphi, né? Então, cuidado, né? Para fazer ele correto, né? De conseguir realmente ter uma análise quantitativa para confirmar que sim, se chegou num consenso, né? Entre todas as pessoas, é super importante. De grupos bem multidisciplinares aqui, grupos, né? Diferentes posições na empresa também. Lá por exemplo, uma coisa que se usava muito e se usa na Califórnia eram as sessões de design thinking, né? Tu provocar, botava o diretor do hospital a se vestir de paciente
e provocava toda uma situação, né, de acontecimento de algum risco com essa pessoa, né? Então é realmente criar essa empatia de trocar de funções, né? Ou reunir numa sessão de design thinking um diretor, uma enfermeira, um médico, um aluno, e cada um vai assumir a posição do outro, né? O diretor vai ser o aluno vai ser o médico, e nessa integração dentro de um contexto, enfim, uma história, né, que é criada para a sessão de design, se explora na identificação de riscos. Super legal, né? Se vocês entrarem na internet, na área de gestão de riscos em saúde de Stanford, vocês vão ver várias coisas das sessões de design thinking deles, são super bacanas. Não, acabei falando. Um processo aqui do Delphi, né, de como se fazer. Acho que o Delphi, a gente tem que ter um cuidado. Muita gente usa o nome Delphi para grupo focal, para qualquer coisa que não seja Delphi, mas a elaboração do questionário ela é importante. A primeira rodada, né, de respostas, onde vai sair o primeiro filtro, geralmente não teve convergência, se revisa, né, o questionário, se faz a segunda resposta, e essa convergência ela tem que ter, né, uma convergência medida estatisticamente, né, isso é super importante para que ele seja validado. Aqui a gente vê muito o FIMEA, né, então o FIMEA ele aparece muito em programas de análise de risco. O grande problema é que o ponto de atenção do FIMEA, o nome já diz, né, ele é pensado para falha, né? Então sempre o FIMEA vai te levar a risco-problema, né? Risco de algo dar errado, é sempre com essa abordagem um pouco negativa. Onde a gente, né, dentro do conceito de risco, a gente não pode ficar limitado a isso, né? A gente tem que também olhar para o horizonte do lado oportuno, né, por trás dos riscos que a gente resolve, né, explorar, né? Vou entrar a fundo nessa discussão de risco, nessa análise, tá? Então, esse é o ponto de atenção, né, do FIMEA. As escalas, né? Bom, só detalhe. A matriz, né? A matriz ranking talvez seja a mais frequente, né? A campeã aqui de aparecer em qualquer reporte de riscos. O problema é da matriz, como é que a gente classifica, né? O que é gráfico, o que é raro, o que é alto. Mas vamos lá, o que a matriz faz? Ela cruza probabilidade e impacto. Então, a gente traça, né, qual é a probabilidade e o impacto. Quase certo, então super provável e gravíssimo. É um risco, né, extremamente preocupante. Né? Essa é a resposta que a matriz está dando. O cuidado é como se está se definindo o que é grave, o que não é grave, o que é muito provável ou pouco provável. E aí é que os métodos, por exemplo, de análise multicriterial vêm a calhar. A gente usa muito. Eu vou falar um pouco disso na semana que vem, antes da gente entrar na dinâmica, sobre como a gente usar, né, métodos avançados para envolver as pessoas a não cair na tendência de dizer que tudo é grave e tudo é muito provável, né? Porque o ser humano leva a essa tendência, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, ao trabalhar com as matrizes ranking, mas elas são super visuais, elas sistematizam em um único plano aqui muita informação, então elas ajudam bastante. As escalas de Likert, no sentido de, né, concordância, né, de envolver as pessoas para questioná-las sobre concordar ou não concordar, né, com riscos, muito usadas, né, e ela é super simples, né. Espinha de peixe, né, então diagrama de causa e efeito também é interessante, mas assim como o FIMEA nos leva muito a problema. Né? Eu vou levantar riscos de meio ambiente, problemas associados ao meio ambiente, problemas de medida. Né? Então, essas ferramentas elas são adaptadas para o contexto de risco, mas não se esqueçam que elas foram pensadas, desenhadas para a gestão da qualidade. Né? Então, nós estamos sempre querendo reportar problemas de qualidade. A gente usa para risco esse viés muito negativo. Né? Então, esse é o ponto de atenção que eu faço aqui, insisto com vocês, que não é só o lado negativo que a gente olha. Né? Dentro, né, como usar então essas análises multicriteriais para análise de riscos, foi uma das coisas que quando eu fiz a tese a gente discutiu bastante. Então, basicamente a gente quebrou em algumas etapas. Então, começava pela identificação de riscos, aí desenvolvia online, né, um questionário onde a gente já botava as perguntas par a par, né, então fazia os gestores responder de uma forma pareada um risco frente ao outro, para que eles fossem obrigados a se posicionar sobre um risco ser mais ou menos, né, prioritário do que o outro.
e a gente usava o HP como método por trás disso. Se cruzava essas respostas com os objetivos estratégicos, se definia finalmente os riscos principais, né? Então, para cada grupo era um gestor que era esse convidado a responder, né, esses questionários online, né? Então, no grupo clínico ia ter o superintendente médico, no financeiro o CFO, no grupo de riscos de tecnologia o CTO, e assim a gente ia sequencialmente, e cada um deles era convidado. Então, digamos, segurança da informação versus, né, uso de prontuário eletrônico, segurança da informação versus uso, né, um risco associado à comunicação externa. E o CTO ia ponderando aqui se ele concordava muito ou pouco com isso, né? No final, a gente tem um cruzamento de severidade e probabilidade dos principais riscos de cada grupo, né? E aí é que eu digo que vem o gestor de riscos, né? O gestor de riscos deve olhar para esse quadro aqui e, conhecendo os objetivos estratégicos, ele tem que tomar decisão sobre o que é prioritário, né? Então, digamos que é o objetivo número 1, né, dessa organização cuidar, né, ter uma atenção, se adequar 100% à nova Lei Geral de Proteção de Dados, ter uma super preocupação com a segurança da informação. Mesmo com esses resultados encontrados aqui, cybersecurity tem que ser um risco super top desse ano daquela companhia, porque é o maior objetivo estratégico, tá? Por mais que seja um impacto baixo, uma probabilidade baixa, ele é importante, né? Então, essa decisão final, né, tem que estar cruzada com a gestão estratégica da companhia para as coisas fazerem sentido, né? Conversar, realmente ter E, bom, a partir disso se traça, então, né, quais são os principais riscos, quem vai ser o dono desse risco, as ações, né, indicadores, né, deadlines, gestão de projetos aqui relacionada a projetos para mitigar os principais riscos de negócio. Algumas limitações, né, da gestão de riscos, bem importantes aqui. Principalmente posição, né, humana, né, por mais que a gente avance em ferramenta, em análise quantitativa, em tecnologia, eu brinco, a caneta no final é de uma pessoa, né? Então, e aqui ao longo do processo de identificação e análise de riscos, a gente está trabalhando muito com a opinião dos gestores, com o julgamento, com o envolvimento das pessoas. E os humanos erram, né? A gente também tem sensibilidade para um lado para o outro, a gente tem perfis de riscos diferentes, né? E a gestão de riscos vai estar sempre atrelada a essa posição, esse perfil, né, do gestor, tá? Além disso, outra limitação é o conselho de administração, o nível executivo dar espaço, dar ouvidos para a gestão de riscos. Talvez essa seja uma limitação que tem mudado muito, né? A gestão de riscos tem ganhado um espaço muito importante por uma pressão legal no primeiro momento no Brasil, mas também no segundo momento por entender que sim, ela dá resultado, né? Ela é importante, ela é uma voz amiga de quem tem a caneta no final e realmente está decidindo. Só que até chegar lá é um caminho, né? Então não é qualquer uma companhia muito tradicional, né, um pensamento muito fechado, assim, dificilmente dá uma abertura interessante para a gestão de risco, tá? Mas são barreiras que vão sendo contornadas, né, ao longo do tempo. Tá? E por fim, né, acho que a essência assim, da boa gestão de riscos corporativos se resume em tomar as decisões certas entre quais riscos a gente enfrenta, qual a gente ignora, quais a gente faz hedge e quais a gente explora para elevar, né, o desempenho da empresa. Acho que esse é o grande propósito de todo o trabalho que é feito quando a gente está discutindo, né, gestão de riscos corporativos. Tá? Bom, isso aqui vai ficar para a semana que vem, quando a gente vai fazer a dinâmica. Eu vou trazer algumas coisas mais aplicadas aí para vocês. Perguntas, gente? Deixa eu botar aqui o... Nada? Deixa eu então botar aqui o artigo que eu queria pôr para vocês. Aquele que eu mostrei antes, que tá o modelinho, acabei de colocar aqui no Moodle, mas é o que consolida, né, aquele modelinho. Oi, fale.
Tu consegue colocar o artigo de finance ali que tu colocou o segundo que tu mostrou? Sim, esse aqui é o Ecris. Tá aqui. Esse? Ah, já tá aparecendo pra gente? Sim, esses aqui estão todos para vocês lá. Ah, então tá, obrigada. Deixa eu liberar aqui, então. Bom, pessoal, vou liberar, então, a entrega 13 aqui. Só vou abrir ela para mostrar para vocês o que que é. Já está disponível. Como eu falei, né, um problema bastante parecido com o que a gente fez de CAPM, tá? E, por fim, aqui uma pergunta mais teórica aqui sobre gestão de riscos corporativos, quais os objetivos, né, os fatores do COSO e a opinião sobre as maiores dificuldades de implementar, né, a ARM, tá? Para resolver, então, a entrega, né, arquivos de apoio aqui são tá aqui o COSO de 2017, que é o que pergunta, né, na etapa 3, e aqui era isso, e a base de dados para entrega. Aqui. Eu vou puxar lá para cima. A base de dados é a que vai ter as cotações aqui para vocês resolverem, tá? Alguma pergunta mais, gente? Não? Então tá, vamos parando por aqui hoje, né? Ficam aí com as